Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Daniel e vou estar demonstrando para vocês nesse nosso começo de curso de Excel como que funciona o Excel na prática, tá certo? Primeiramente o Excel, ele como todos os programas do pacote Office, ele tem aqui o menu principal superior com as principais ferramentas que o programa traz, certo? Ele é um programa muito vasto dentro do pacote Office, ele é o programa que mais tem ferramentas aqui na barra superior. Certo? Ele tem muita opção, ele é um programa que não é utilizado para simples planilhas. Tem muitas empresas que profissionalmente trabalham com tecnologias um pouco até mais avançadas para tratamento de dados e utilizam o Excel na prática, tá certo? O nosso principal foco por enquanto é esse menu aqui, página inicial, que tem as ferramentas mais básicas que nós podemos trabalhar com o Excel, tá certo? Ele é separado dentro de categorias, né? Área de transferência, fonte, alinhamento. Essa parte básica aqui dessas três primeiras áreas são semelhantes dentro do pacote Office também. Depois é que vem aqui especificação de número, estilo, células, edição e outras opções ainda que ficam ali meio que escondidas, digamos assim, dentro da área do Excel, tá certo? O importante é que a gente possa entender o funcionamento básico dessas aplicações dentro do Excel. Bem, essa área aqui de baixo já é uma área mais padrão do Excel, onde nós vamos ter justamente as nossas células, certo? Então, cada retângulo desse, cada espaço é o que nós chamamos de célula, e cada célula, então, é composta por uma coluna e uma linha. Quando eu clico aqui, por exemplo, eu estou clicando na célula E4. Clico aqui nessa célula, estou clicando na célula C1, e assim por diante, tá certo? Então, cada célula tem o seu endereço, quando eu clico nela, aparece aqui em cima e qual é a célula que nós estamos trabalhando, e ao lado então tem o campo de fórmula, certo? Essa área de fórmulas aqui de função, onde eu posso inserir uma função para fazer um cálculo prévio dentro do Excel. Então basicamente eu tenho duas maneiras de colocar algum conteúdo no Excel. Eu clico na célula e já posso digitar aqui diretamente, ou eu posso clicar aqui em cima e também colocar um conteúdo. Se eu clico aqui na célula A1 e coloco um número, por exemplo, número 1, eu já digito aqui e aparece também no campo de fórmula, certo? Eu digito aqui na célula B1 o número 2, certo? Automaticamente também aparece aqui em cima, aqui o número 3, por exemplo, e assim por diante, tá certo? Se eu quiser executar, por exemplo, uma fórmula de soma desses três primeiros números digitados, eu clico aqui, por exemplo, na célula D4, ou melhor, na célula D1. Eu posso clicar aqui em cima e digitar a fórmula de soma, ou simplesmente aqui. O Excel ele possui atalhos, certo? Quando você clica aqui, por exemplo, você pode vir aqui e pedir para inserir diretamente uma fórmula. Você pode vir em atalhos que ele traz. Por exemplo, aqui nós temos nessa parte de edição, nós temos uma opção de fórmula, onde ele dá as principais fórmulas que nós temos no Excel e até mesmo nos dá uma opção de fazer uma busca de uma fórmula um pouco mais, ou uma função um pouco mais aprimorada do Excel. Por exemplo, se você quiser fazer uma fórmula de soma, a princípio nós vamos digitar essas fórmulas para que vocês possam compreender como é que se dá a estrutura de uma fórmula. Para somarmos esses três números que estão na célula A1, B1 e C1, a gente clica aqui, por exemplo, em D1 e coloca primeiramente o sinal de igual, que é o começo de toda a função dentro do Excel. Depois disso, eu coloco, no caso, o nome da função que eu quero executar. Soma. Depois disso, eu abro parênteses e vou dizer então em quais células estão os elementos que eu quero fazer uma soma. No caso, na célula A1 até a célula C1. Então, eu posso digitar A1, certo? Eu posso separar por ponto e vírgula e colocar B1, ponto e vírgula, C1. Fecho parênteses. Eu tenho, então, reparem que visualmente ele coloca cores para que você saiba que você está somando valores dessas três células. Tá ok? Mas como nós temos células seguidas, nós podemos fazer a soma de várias maneiras. Se eu colocar aqui A1, ponto e vírgula, B1, ponto e vírgula, C1, ele soma as três. Mas no caso, como são células que estão na sequência, eu posso apagar essa célula do meio. Em vez de colocar ponto e vírgula, eu coloco dois pontos. Então eu executo uma soma entre A1 até C1. Repare que agora ele mudou a cor, em vez de cada célula ficar com uma cor, ele criou uma cor só para a seleção inteira. Isso faz com que eu possa digitar Enter e ele me dá a soma. Repare que quando eu clico em cima da célula C1, melhor, da célula D1, ele me dá o resultado da soma aqui como número, mas no campo fórmulas, ele me dá a fórmula que eu cheguei para esse resultado. Tá certo? E se você der dois cliques na célula D1, ele também te mostra qual é a fórmula e você pode editar. Então você tem duas opções. Clica aqui em cima e vê só o número e modifica a função aqui,
ou dar 2 cliques em cima da célula que você quer editar, e ao invés de mostrar o resultado da soma, ele te diz qual é a função, qual é a fórmula que você usou para chegar nessa soma. Ok?